A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Eu sou o Max e hoje eu quero guiar você por esse novo estudo, Graça sem Cruz. Será que esse era o evangelho que os apóstolos do Senhor Jesus pregavam? Vamos lá para o estudo, vamos entender esse estudo e vamos aproveitar que ele está de graça, hein? Vamos começar esse estudo aqui que ele está bem bacana e ele vai, na verdade, fazer um contraponto sobre graça, tá, e lei. Qual que é o objetivo nosso aqui? O nosso objetivo é mostrar para você que não existe graça sem cruz, tá bom? Você sabe que existe o pecado exatamente porque a lei existe. Porque o que é o pecado senão a transgressão da lei? Então, nos dias de hoje, nós temos visto muitas pregações de triunfalismos, né? E nós temos visto isso assim com uma facilidade muito grande. Nós temos visto que muitas igrejas hoje pregam exatamente isso, uma graça sem responsabilidade. E uma graça sem responsabilidade acaba se tornando uma libertinagem para o pecado. Então o que eu quero mostrar para você à luz das escrituras é trazer você novamente ao entendimento como os apóstolos pregavam. Os nossos estudos hoje são totalmente baseados na doutrina dos apóstolos. Portanto, a gente vai fazer uma enxurrada de versículo. Eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo. Talvez a minha dicção ainda esteja um pouco devagar, você vai ter que ter um pouco de paciência. Estou gravando de manhã bem cedinho antes do meu filho acordar e minha esposa, para que a gente possa fazer um estudo um pouco mais longo, um pouco mais bacana, tá bom? Então, ó, o que é graça? No grego, a palavra graça significa charis, tá bom? Que graça é aquilo que se dá com alegria, é deleite, é prazer, é doçura, amabilidade, bondade. E eu vou colocar a graça para você aqui, ó, como um presente de Deus, um presente que você recebe. Presente, ele não é por mérito, presente é porque você ama uma pessoa, certo? Então Deus amou você de tal maneira que ele te deu um presente, tá bom? Então nós vamos trabalhar dentro desse contexto da graça como um presente que foi te dado. Não é mérito seu, tá bom? Como fala a palavra do Senhor assim, olha, a salvação é uma graça, né? Isso é um dom de Deus para que ninguém se glorie. É um dom que Deus deu para você e isso vem do próprio Deus para que ninguém se glorie, tá bom? Então vamos lá, graça sem cruz, esse não é o evangelho que os apóstolos pregavam, tá bom? Então, ó, Lucas 9:23 diz o seguinte: dizia a todos: se alguém quer vir após a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se estamos fundamentando na doutrina dos apóstolos, então não podemos desprezar que a luta diária contra a carne, morrendo todos os dias e vivendo uma vida de santidade na qual sem ninguém verá Deus. Então eu começo esse estudo, irmãos, mostrando exatamente isso. Se você quer seguir a Cristo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. E o que é a sua cruz? Crucificar o seu eu. Exatamente. Se você fez o meu estudo do tabernáculo de Moisés, vou deixar um card aqui em cima, ele mostra que você é templo do Espírito Santo, você é a realidade daquilo que era uma sombra na antiga aliança. E o que era uma sombra no seu tabernáculo de Moisés e o templo de Salomão? Então você agora, como sacerdote desse templo do Espírito Santo, você precisa aprender os ofícios, sacrificando a sua carne, acendendo menorás de incenso na presença do Senhor, que é o azeite. Enfim, faz lá o nosso estudo e você vai entender melhor referente a isso. Ó. Porque os homens dizem que não estão mais sob a lei, que a lei já passou. Jesus disse que não veio abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la. O que precisamos entender é que o jugo da lei traz a morte, mas Cristo nos vivifica em seu Espírito por intermédio da graça, que é o amor de Deus, um presente para nós. Você consegue entender isso, irmãos? Porque o que as pessoas têm falado hoje em dia dentro das igrejas, e isso eu vou citar aqui no meio do estudo, muito mesmo, é exatamente assim: a lei já passou, não existe a lei. Tem um versículo que diz assim: o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê, mas ali fim não está como término, fim está como finalidade ou objetivo, tá bom? Então assim, a lei não tem mais poder sobre você na questão de condenação. Se você está em Cristo, se você não está em Cristo, você está debaixo do jugo da lei. E como saber se você está em Cristo? Se você morreu, né, e reviveu, nova criatura, se você teve o milagre do novo nascimento. Às vezes eu vou para a igreja e percebo algumas pessoas no caminhar junto, né, porque congregação é exatamente isso. É a gente admoestar uns aos outros, e aí você percebe, nossa, aquele cara parece que não tem o milagre do novo nascimento, parece que aquele cara não morreu. Então é isso que eu quero saber, às vezes, é isso que eu estou tentando dizer, às vezes o cara não tem nem o milagre, nem o novo nascimento. Você percebe que a vida do cara, o caráter da pessoa não muda, e isso é perigoso, porque a pessoa está indo para a igreja, está aprendendo palavras, olha assim, agora eu amo a Deus, eu me batizei, então eu já sou salvo. É muito mais do que isso, irmãos, é uma responsabilidade. Estar salvo é uma responsabilidade, tá bom? É uma luta diária contra o pecado. A lei do Senhor continua existindo. Deus fala que gravaria a sua lei em nossas mentes e no nosso coração. Lembra disso? Chegará o dia que eu gravarei as minhas leis na mente e no coração do meu povo. Está lá em Ezequiel.
Por que Deus está falando isso? Antigamente as leis precisaram ser colocadas em tábuas de pedra, representação do coração duro do homem, né? E Deus falaria que colocaria suas leis na nossa mente, no nosso coração. Então como é que eu posso abolir a lei? Dizer que a lei não existe mais? A lei continua balizando relação entre os homens e entre Deus. Então não tem como a gente tirar a lei. Aliás, se a gente tirar a lei, a lua cai na sua cabeça, o mar invade para cá. Deus colocou lei em tudo, só que o homem não quer seguir as suas leis morais, tá bom? Vamos lá. Afinal, o que é pecado se não a transgressão da lei? Coloquei isso aqui para vocês. Irmãos, não se deixem enredar por essas pregações triunfalistas. Presta atenção, irmãos. Somos escravos de Cristo. Olha só como que eu vou colocar agora uns trechos aqui que são bem pesados. Ó. Nós somos escravos de Cristo. Se Ele é o nosso Senhor, somos o que dele então, irmãos? Nós somos servos. Ora, o servo faz aquilo que o seu Senhor manda. E Jesus disse que para morrermos para nós e para o mundo e vivermos para ele. Você fala assim, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida, Jesus Cristo é o Senhor. Se ele é o Senhor, então você é escravo dele. Porque Senhor, aqui no vocabulário brasileiro, né, no português, ele tem uma expressão de respeito, tá? Mas Senhor, ele vai muito mais além disso, principalmente lá no Oriente Médio. Senhor é uma pessoa que é dono de outra pessoa, tá bom? As pessoas pagavam o dote e ela trazia para ela os seus escravos. Então, assim, Senhor significa exatamente isso, dono de uma pessoa, tá bom? E servo é aquele que serve uma pessoa que é dona, é proprietário dela, tá? Então vamos se atentar para isso daí. Ó, Romanos 1:1, olha o que Paulo fala, ó. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Olha só o que em Coríntios fala. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto no Senhor. Semelhante ao que foi chamado sendo livre é escravo em Cristo. O quê? Deixa eu traduzir isso aqui para você, ó. Olha que linda essa passagem. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo, ou seja, você era escravo do pecado, agora você é liberto no Senhor, tá bom? Semelhantemente, o que é chamado sendo livre, agora é escravo de Cristo. Agora você é escravo do Senhor Jesus Cristo. Você não obedece segundo a sua carne e desejo, você obedece segundo o Espírito Santo do Senhor te guia, tá bom? Olha lá em Filipenses, Paulo e Timóteo, servos de Cristo. De novo, eles se colocam como servo, aquele que possui um dono, tá bom? Fala em Romanos, fala em Filipenses, em Coríntios, Efésios 6:6, não servindo à vista para agradar aos homens, mas como servos de Cristo fazendo de coração. Romanos 6:22, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Olha só, agora vocês são servos de Deus, tá bom? E vocês têm que dar frutos para a santificação. É isso que eu quero bater aqui hoje. Eu sei que os pastores que pregam também sobre a graça, eles também pregam que você precisa se afastar do pecado, se abster do pecado. Mas a gente vê que existe muita ênfase na questão da graça, e aí parece que diminui a responsabilidade do ser humano, parece que isenta o ser humano disso. Às vezes, quando a pessoa peca ou quando se prega sobre pecado, se coloca muita culpa no diabo. É o diabo, o enganador, Satanás está contra você. O homem, ele tem um pior inimigo, são seus próprios desejos. Eu fiz um estudo aqui falando que o pior inimigo do homem são os seus próprios desejos. Gênesis 4:7, Deus fala isso. Olha, Caim, toma cuidado, o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cabe dominá-lo. Então quem vem contra você? Os seus próprios desejos, a sua carne. Por isso que a carne vai sempre militar contra você. E nós vamos bater pesado nessa tecla. Você está na graça sim, mas as leis do Senhor não foram abolidas. Você vai ver lá em Apocalipse, a Bíblia fala assim que a serpente, o dragão tenta pegar a mulher, mas a mulher é livrada pelas duas asas da grande águia, pelo Senhor, e é levado para o deserto. Aí diz que o diabo não consegue pegar ela. O que ele faz? Ele se volta e vai fazer guerra contra o restante dos santos que guardavam os mandamentos do Senhor. Então lá em Apocalipse você vê que tem santos guardando os mandamentos do Senhor. Então assim, mandamentos, estatutos e as ordenanças do Senhor devem ser obedecidas até os dias de hoje. Eu não estou falando aqui para você guardar o sábado. Vamos ser inteligentes, irmãos. Eu estou falando que o Espírito Santo de Deus vai revelar para você as coisas que você deve ou não deve fazer. Lembra que Jesus disse? Amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, o teu próximo como a ti mesmo. Jesus mesmo disse, ama o teu próximo como eu vos amei. Então nós temos dois grandes mandamentos. E dentre esses dois grandes mandamentos engloba tudo. Por conta disso você não vai matar, não vai roubar, você não vai adulterar, você não vai olhar para a mulher do próximo, cobiçar. Por quê? Porque você ama o teu próximo como a ti mesmo. Amém? Então vamos lá seguir adiante. Ó. Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e de Jesus Cristo, das 12 tribos. Então eles sempre se colocam como servo. Judas, ó, servo do Senhor Jesus Cristo. Mas você não quer ser servo, porque você aprendeu na sua igreja que você não é servo, você é só filho. Nós vamos chegar lá, fica aí. Ó. Cuidados com os falsos ensinamentos, 2 Pedro 2:1. Tá vendo? Ó,
o cara tá olhando para essa história de graça sem cruz aqui e não tá caindo bem no estômago dele, ele tá percebendo que tem alguma coisa errada. A cara desse cara aqui ficou demais, né? Aliás, deixa eu aproveitar para fazer um parênteses desse projeto gráfico, ó. Tem esse slide aqui que vai mostrar a escravidão aqui do pecado, tem esse slide que vai mostrar para você tomar as suas vergonhas e seguir a Jesus Cristo, e tem esse aqui mostrando que a coroa de espinhos do Senhor nada mais fez da gente coroa de glória para nossas vidas, amém? Então eu vou mostrar tudo isso para vocês. Fica com a gente até o final, que eu tenho certeza que no final desse vídeo aqui vai abençoar você. E 2 Pedro 2,1 diz o seguinte, ó, assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos mestres que introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Deus que resgatou, trazendo sobre si repentina destruição. Bom, a gente tem visto isso. Algumas igrejas que só pregam graça e outras triunfalismo, e outras já estão até pervertendo a palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Colocando o homem como centro do universo. E isso é um grande problema. Então agora eu quero ler com você uma passagem que pode colocar, por exemplo, o estudo das leis em xeque. Então vamos lá. Escravo ou servo? Gálatas 4,7 diz que de sorte que já não és escravos, porém filhos, e, sendo filho, também herdeiro de Deus. Então peraí, Max, você acabou de falar que a gente é escravo e agora Tiago está falando que de sorte vocês não são mais escravos, mas vocês são filhos. Então eu quero dizer para você que esse contexto fala sobre a escravidão da lei. Você tem que ler lá Tiago inteiro para você entender. Então esse texto está falando sobre a escravidão da lei, do pecado, exatamente porque você estava debaixo do jugo do pecado, você não possuía a graça, então você não tinha justificação. Então éramos escravos do corpo do pecado dessa morte. Então não somos mais escravos da lei, temos o direito e o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Isso não exclui que somos escravos da vontade de Deus, ok? Já não os chamamos de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo que eu ouvi do meu pai, eu também lhes tornei conhecido. Olha só, Jesus está falando que não chama mais os seus discípulos de servo, ele está chamando de amigo. E eu acabei de ler Gálatas para você também falando da escravidão do pecado. Vocês não são mais escravos, mas é referente ao pecado. Entende o seguinte, irmãos, Jesus Cristo vai continuar sendo o Senhor. Mesmo você sendo filho de Deus, Jesus Cristo vai continuar sendo o seu Senhor. E como Senhor, nós devemos obedecer ao nosso Mestre. Entendeu? A Bíblia mostra lá no reino milenário que Jesus Cristo vai governar sobre a terra e a igreja será de cura para as nações. A igreja vai reinar sobre todos os povos, línguas e nações sobre a terra. Então nós devemos obedecer os preceitos do Senhor. Jesus vai mandar e nós vamos obedecer. Então isso não vai tirar nossa responsabilidade de sermos escravos da vontade de Deus, tá bom? Mas a nós ele fez conhecer todas as coisas e por isso ele nos chama de amigo. Porém, isso não tira dele o mérito que ele é Senhor. Jesus continua sendo Senhor, mesmo sendo nosso amigo, e ele é rei. E se ele é Senhor, devemos obedecer às suas vontades, devemos obedecer os seus estatutos e mandamentos. Então, irmão, por mais que alguma pessoa da graça, da super graça, coloque algum versículo para você, entenda o seguinte: Jesus permanece sendo Senhor e Rei para sempre. Isso não vai mudar. Eu quero ler com você aqui, Jesus era filho, mas serviu aos propósitos de Deus como servo até a morte e não fez a vontade dele, mas a vontade de Deus, que é Pai e Senhor. Então, olha só. Jesus, ele era filho de Deus, mas mesmo assim ele veio na terra, ele fala assim, importa que eu faça a vontade do meu pai, eu tô aqui para fazer a vontade daquele que me enviou, eu vim aqui para cumprir a missão daquele que me enviou. E você lembra lá, na oração lá em Mateus 26:39, ele pede para passar o cálice, ele fala, meu pai, se possível, meu pai, ele não fala assim, eu sou seu servo, ele diz, meu pai, se possível passa de mim esse cálice, mas todavia não seja feito o que eu quero, mas seja feita a sua vontade. Jesus foi escravo da vontade de Deus até a morte de cruz. Irmão, presta atenção. A graça é o dom que Deus está te dando, é o presente da vida eterna. E como você alcança esse presente se você não obedece? Você quer alcançar um presente e não obedecer? Então, assim, você não consegue alcançar o reino milenar se você não obedece os mandamentos do Senhor. Então, nós devemos nos atentar para isso. Amém? Vamos seguir aqui adiante. A Bíblia diz que somos escravos desse evangelho, escravos da cruz. Vamos ver isso? Jesus mesmo disse em João 14:21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai também. Então assim, fica claro, você diz que me ama, então guarda os meus mandamentos. Olha lá, em João 3:24 nós acabamos de ler, né? Então, por isso mesmo, não podemos isolar contextos e versículos. Se fizermos isso, estamos criando uma doutrina que não é a doutrina dos apóstolos. Acaso não sabemos que o corpo
de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que foi lhes dado por Deus, e olha o que ele fala, e que vocês não são donos de si mesmos. Olha o que Paulo está falando, você não é dono do seu corpo, não. Vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Ficou claro pra gente? Ó, não somos donos das nossas próprias vontades, mas da vontade de Deus. Eu fui comprado por um alto preço e é exatamente por isso que quem manda em mim não deve ser o meu ego, ou seja, as minhas vontades, os meus impulsos, os meus desejos, mas Deus pelo seu Espírito Santo. Não sabeis que fostes comprados por alto preço e que o seu corpo não é de você mesmo? Você não pertence a você mesmo. Isso é profundo. Por isso é necessário o milagre do novo nascimento. Sem morrer não existe vida nova. Se você vive pelos seus desejos, saiba que não está vivendo em Cristo e Cristo não está vivendo em você e que é escravo do pecado e, portanto, a lei ainda escraviza na força do corpo do pecado. Olha o que Paulo fala aos Romanos lá, irmãos 7, 24, 25. Maldito homem que sou, quem me livrará do corpo do pecado dessa morte? Então, assim, se você não vive pelos desejos do Senhor, você está vivendo na força do corpo do pecado e que vai produzir morte no final da história, tá bom? Então, ó, eu tenho andado por muitas igrejas e assistido muitas transmissões online e tem me assustado bastante. Os ministros parecem estar todos alinhados, parece que eles falam sempre a mesma coisa, irmãos. Eles estão oferecendo o evangelho sem esforço, sem responsabilidade. Isso é o que eu tenho chamado de graça barata. O evangelho de Cristo do reino é tomado pela força, irmãos. Eu tenho que fazer força para chegar no reino de Deus. Se a partir de hoje, irmãos, eu começar a vacilar aqui, daqui a um ano você não vai ver mais o Max no canal. Eu tenho que lutar todos os dias contra as minhas vontades. Ó. A graça não foi de graça. Guarda esse versículo para você. A graça não foi de graça. Eu já falei isso em vários estudos meus. Portanto, dê valor ao sacrifício de Cristo e obedeça ao seu Senhor. Santifique-se agora mesmo. A graça aponta para o favor de Deus a respeito de alguém, um presente, ou seja, não é por mérito, mas é por amor. Abraão creu em Deus e mais do que isso, ele obedeceu ao seu Senhor e isso foi lhe imputado para a justiça. Veja em Gênesis 17:1. Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. O que Deus falou para ele? Ser perfeito. Longe hoje em dia dos pastores pregar isso na igreja, irmão, seja perfeito. O que ele diz para você? Deus já fez tudo por você. Importa que você somente creia. Você não precisa fazer nada, porque Deus já fez tudo por você. Eu não conheço esse evangelho, não é a doutrina dos apóstolos. Vamos se atentar para isso. Óbvio, eu não estou aqui dando porrada em pastor. Eu estou aqui dizendo o seguinte, eu respeito a sua visão. Tem muitos pastores que nos seguem, talvez mais de 3 mil e poucas pessoas que estudam com a gente. Das 10 mil que estudam todo mês são pastores. Eu quero dizer para vocês, vamos doutrinar a nossa igreja, ensinar a responsabilidade, né, do cristão a se santificar, santificação sem a qual ninguém verá Deus. Então, é esse o chamado de hoje em dia. O ministério da igreja é o ministério da reconciliação. Mas como eu vou reconciliar se o cara chega lá e ele sempre acredita que ele está bem na fita, que ele é filho de Deus e que Deus quer ver ele do melhor, Deus quer ver ele rico, próspero, abundante? Aí ferrou, né? Aí lascou tudo. Porque é o tipo de evangelho que ele aprendeu e ele está passando essa bola para frente. Então nós temos que entender que miseráveis somos, porque nós estamos na força do corpo desse pecado. Temos que militar contra ele todos os dias, orar pedindo a graça e a ajuda do Senhor para vencer o pecado que está nesta carne aqui. Amém? Então, assim, Abraão creu e Deus falou para ele assim, Abraão, vem, anda na minha presença e ser perfeito. Não é porque Abraão creu e isso foi lhe imputado para a justiça, porque ele andou na presença de Deus e ele foi perfeito. A graça do Senhor, ou seja, o favor de Deus o encontrou e o fez bem sucedido em toda a vida, mas isso só ocorreu porque Abraão andou na presença de Deus, tá bom? Então, veja que a condição é crer e obedecer. Não adianta só crer, porque ó, Adão creu também e não obedeceu, irmão. E aí aconteceu o que a gente já sabe. O pecado entrou no mundo por causa de um Adão, mas também saiu por causa de outro. Graças a Deus, o segundo Adão foi mais forte. Então, ó, Jesus disse o seguinte lá em João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Eu acho que eu já li isso aqui. Quem diz que ama a Deus e não obedece não pode estar debaixo da graça do Senhor e, portanto, sua salvação pode estar em xeque. Eu amo a Deus, mas você obedece todos os seus mandamentos? Então, assim, se você ama a Deus, mas não segue seus mandamentos, fique esperto, porque sua salvação pode estar em xeque. Caro leitor, tenha plena certeza que a minha preocupação quando escrevo meus e-books e gravo essas videoaulas é edificar a sua vida. Eu nunca pensei em tornar você um religioso e quem me segue sabe disso. Jesus foi contra os religiosos da sua época, mas ele também disse em Mateus 23:3, o mesmo Jesus disse em Mateus 23:3, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque eles dizem e não fazem. Obedecer e respeitar os preceitos bíblicos para nós
no que diz respeito à doutrina dos apóstolos, não é religiosidade, é exatamente amor e zelo pela palavra do Senhor. Jesus está dizendo o seguinte lá para eles assim, olha, ouvi e fazei tudo o que os fariseus estão ensinando, mas olha, cuidado, não imiteis eles. O que Jesus estava dizendo? Eles ensinam direito, eles ensinam bem a lei. E Jesus disse, eu vim para cumprir toda a lei. Eles ensinam a lei corretamente, mas olha, não faz aquilo que eles fazem, porque eles têm péssimo testemunho, tá bom? Então o que eu digo para vocês é exatamente isso, irmãos. Vamos seguir as escrituras, tá bom? Vamos aprender aquilo que é bom, vamos saber ter um bom filtro na hora que a gente ouvir as nossas pregações, seja no YouTube, seja presencial, a gente precisa ter um bom filtro. Aliás, o peixe é delicioso de comer, mas a gente precisa saber separar os espinhos, senão isso aí pode te matar. Tá lá na sua garganta e acabar te matando, tá bom? Então, ó, Jesus era contra o ensino dos fariseus? Não, Jesus era contra o discipulado dos fariseus, porque discipulado é andar junto, eles tinham um péssimo testemunho de vida, mas eles ensinavam corretamente. O ensinar estava correto, mas o agir deles era totalmente tendencioso e malicioso, tá bom? Então Jesus não foi contra os ensinamentos dos fariseus, mas foi contra as suas vidas que não testemunhavam aquilo que eles ensinavam. O problema não é a lei, o problema é a hipocrisia daqueles homens, tá? A lei de Deus continua viva e seremos julgados pelas leis morais do Senhor. Sempre digo isso, Cristo não aboliu a lei, ele apenas deu um upgrade na lei. Todo mundo fala que Cristo aboliu a lei, ele não aboliu, ele deu um upgrade na lei. Agora você não precisa mais cobiçar a mulher do próximo, você sabe que se você olhar para uma mulher indignamente ou a desejar, você já está em pecado, tá bom? No que diz respeito à nossa salvação, ela não se dará pelas nossas obras, mas pela dádiva de Deus. Isso é um presente dele para você, tá bom? Porém, aquele que não obedece às leis do Senhor, tampouco pode receber o seu presente. Então, assim, a lei não é pelas suas obras, não é mérito para que você se glorie, mas assim, no que diz respeito à salvação, você vai receber o presente somente se você chegar até o fim dessa jornada. Cristo disse assim, aquele que crer em mim e for batizado será salvo. Mas Cristo também disse o seguinte, aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, guarda essa palavra aí para você. Efésios 2, 8 a 10. Ó. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas o mesmo Efésios que diz isso, diz o seguinte, pois somos feituras dele, criados em Jesus Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão nos preparou para que andássemos nelas. Ou seja, está dizendo que você é salvo pela fé, e isso é um dom de Deus, não vem de vocês para que ninguém se glorie. Mas olha, Efésios continua, o pastor para aí, bota um ponto final. Pois fomos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para quê? Para que a gente faça boas obras e para que a gente ande nas boas obras. Não é pelas obras, mas é para que andemos nas obras, o que ele preparou. O problema é que o cristão não faz exegese do restante do texto. Então, quando você isola o texto do contexto, você pode criar uma doutrina paralela. Então, Cristo nos chamou para sermos feituras dele e para andarmos em boas obras. Amém? Você nasceu novamente em Jesus e anda inclinado nos mesmos pecados de sempre? Então não resta mais sacrifícios pelos seus pecados. Está em Hebreus 10, 26. Porque se vivemos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador. Como é que Deus vai julgar você se não existe lei? Então, é claro que as leis do Senhor permeiam toda a sociedade, permeiam toda a humanidade e o universo, tá bom? A graça é um presente de Deus em Cristo, mas para recebê-lo você precisa renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz e segui-lo, tá bom? Então, graça é um presente, mas você precisa tomar a sua cruz e segui-lo. É como se fosse uma condição sine qua non, né? Do latim, sine qua non significa sem a qual não há. Então, assim, você precisa negar-se a si mesmo, tomar as suas vergonhas, símbolo... Nós vamos falar isso no próximo slide. Cruz é símbolo de vergonha, tá bom? Tomar a sua cruz e seguir a Cristo. Não existe evangelho sem renúncia, não existe evangelho sem morrer, não existe o milagre do novo nascimento se você não crucificou os seus desejos carnais. E quarto, que eu acho que é o mais importante, não existe evangelho sem cruz. Ponto. Evangelho que não tem cruz, que não tem sofrimento, que não tem vergonha, não é evangelho, irmão. É outra coisa. É motivação, é coach, tá bom? É triunfalismo, mas não é evangelho. Não existe evangelho sem cruz. Toda vez que o pastor manda você olhar, ela fala assim, olha para a cruz, símbolo da sua vitória, símbolo das suas vergonhas também, tá bom? Porque cruz era símbolo de vergonha. Cristo teve que carregar a cruz. Eu fui lá em Jerusalém, a gente vê lá por onde Cristo caminhou, né? Que é chamado a Via Dolorosa. Chamada Via Dolorosa. Por onde Cristo carregou, e todo mundo cuspia, jogava as coisas nele, é símbolo de vergonha carregar a sua cruz, estava mostrando que ali estava todo o seu jugo, o seu pecado, os seus erros estavam naquela cruz. Então tome a sua cruz e siga Jesus Cristo.
Compare o que está sendo pregado, irmãos, com a história de 2000 anos de igreja. Compare o que está sendo pregado com a doutrina dos apóstolos. Compare o que os pais da igreja ensinavam. Compare o que os reformadores ensinavam. Compare o que Billy Graham, que morreu aí, ensinava, que foi um grande homem do nosso século. Compare o que Paul Washer, que ainda é um grande homem, está vivo, um grande homem do nosso século. Compara tudo isso, irmãos, com o que está sendo pregado na sua igreja. Faça uma exegese, seja inteligente. Aquilo que eu te falei, vá lá, coma o seu bom peixe, mas também saiba tirar os espinhos que estão no meio desse peixe, tá bom? Novamente, não estou aqui falando mal de pastores de igreja. Eu estou aqui para alertar você que tem muito triunfalismo no meio da igreja e a gente tem que saber e se atentar para isso. E você, pastor, e eu estamos aqui agora para levantar e resgatar. Nós temos que trazer à luz das escrituras. A reforma protestante foi feita há 1500 anos, mas parece que a gente precisa reformar de novo. Parece que a gente deu uma deformada aí no meio do caminho. A gente se perdeu com algum tipo de evangelho do coach, evangelho emocional, evangelho triunfalista. Tem tanto evangelho misturado aí no meio que não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é o evangelho de cruz. É o evangelho que precisa crucificar o homem todos os dias. Amém? Então eu falo aqui para você, faça a comparação com 2000 anos de história. Se você acredita que é só crer em Jesus e ser batizado que você já é filho de Deus, cuidado, você pode estar correndo um sério risco. O mesmo Jesus que disse isso também disse em Mateus 24:13, aquele porém que perseverar até o fim será salvo. Parabéns, você que já está chegando aqui comigo no último slide desse estudo e agora vai ficar quente. Se você é novo aqui no canal, vou pedir para você parar esse vídeo agora, se inscrever aqui embaixo e assinar o sininho para receber notificação. Se você já nos segue e eu quero ouvir os seus testemunhos de vida, joga aqui nos comentários no final desse vídeo. Vamos aquecer esse debate. Aliás, os últimos vídeos nossos têm passado de mais de 120 comentários, a gente tem batido um bom papo. Eu tenho conseguido conhecer um pouquinho da vida de algumas pessoas e a dificuldade também de congregar de algumas pessoas que estão sofrendo com essa igreja de coach maldita que misturou no meio do povo cristão. Amém? Então se inscreve aqui no canal e me abençoa também. Se eu estou abençoando sua vida, você vai fazer download desse e-book gratuito. Tá aqui na descrição do vídeo, faça download desse e-book gratuito. Se inscreve aqui e me abençoa também, tá bom? Bora lá? Olha lá, como disse Paul Washer em uma pregação em 2013, o falso profeta é juízo de Deus para o falso crente. Então se você é falso crente, meu irmão, fica tranquilo, tem um falso profeta preparadinho para você. Ó. Se você quiser ser próspero, você vai achar a igreja da prosperidade. Se você quer um evangelho sem responsabilidade e cobranças, você vai achar esse tipo de igreja. Tem igreja para todo mundo, tá bom? O espírito do falso engano já entrou no meio dos cristãos. Então assim, se você é um falso crente, fica tranquilo, tem um falso profeta para você preparadinho. Aquele que ama Cristo, Mateus 12:50. Porque qualquer um que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é o meu irmão e minha irmã. Opa, então assim, aquele que ama Cristo faz a vontade do Pai, ok? Então não é a sua vontade, é a vontade do Pai. 1 João 2:3-6. Ora, sabemos que temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus, e nisto sabemos se estamos nele. Aquele que diz, permanece nele, esse deve ser também o que andar assim como ele andou. Ou seja, se você fala que conhece a Cristo e não guarda o seu mandamento, sabe o que está falando lá em João? Você é mentiroso, e mentiroso é filho do diabo. Então você fala assim, eu amo a Cristo, eu me converti, mas você não segue os seus estatutos, seus preceitos, seus mandamentos, você não está nele, amém? Cristo está dizendo assim, aquele que diz que ama ele deve andar assim como ele andou. Então, como que a gente tem que fazer, irmãos? Será que eu tenho o caráter de Cristo? Olha para você esse mês e olha mês que vem. Se você perceber que seu caráter está mudando, é o caráter de Cristo em você, aí sim, isso é metanoia, mudança de pensamento, mudança de posicionamento e mudança de caráter. Se eu falo que sou salvo, mas não se vê o caráter de Cristo imputado a mim, então eu não estou salvo. Ponto. O profeta Jonas disse o seguinte, agora eu vou falar, você está achando que eu estou te julgando, né? O profeta Jonas disse o seguinte, que o julgamento pertence a Deus e não cabe a ninguém julgar se será salvo ou não. Então não é sobre julgamento que eu estou falando aqui, irmãos, vamos ser inteligentes. Nós estamos aqui alertando para falsos ensinos de demônios que entraram no meio da igreja nesse século e cegou o entendimento de muitos. Então eu não estou julgando, não estou dizendo que você está sendo salvo, mas eu disse que você precisa fazer essa autoanálise. O caráter de Cristo não está em mim, o caráter de Cristo não está mudando a minha vida, não estou mudando, eu não estou mudando meu posicionamento, meu pensamento, a forma como eu pensava e minhas atitudes. Então, pensamento modela atitude, ok? Pensamento cai no coração, sentimento que modela atitude. Então nós devemos pensar diferente, deixar que isso trabalhe no nosso coração para que a gente possa modelar as nossas atitudes. A partir de amanhã ou de hoje eu vou mudar. Mas você só pode mudar, não adianta você pensar e falar isso. Tem que pensar, deixar isso cair no seu coração, amar aquilo que você pensou, deixar o Senhor trabalhar isso para que aí você modele suas atitudes.
Então, não é sobre... Bom, já falei que não é sobre julgamento, agora vamos aqui para o finalzinho. Porém, Jesus alertou que pelas obras os conhecereis, então as obras mostram quem tem o caráter de Cristo e quem não tem. Se estou andando como ele mandou. Então é simples, né? Pelas obras os conhecereis. Homens que viveram e sofreram pelo Evangelho, Gálatas 6,17. Quanto aos mais, ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Eu falei semana passada, eu peguei uma gastrite nervosa demais, meu estômago estava quase sangrando, passando mal, e aí um irmão ainda veio me perturbar, me deixou super chateado essa semana. Eu falei assim, olha, ninguém me perturbe, sabe? Eu gravei um vídeo para ele, depois deletei o vídeo, eu falei assim, ninguém me perturbe, porque eu sei quem eu sou, eu sei o caráter que tem vivido em mim, e eu trago no meu corpo as marcas desse evangelho. Claro, Paulo está falando porque ele tomou açoite, foi chicoteado, uma série de coisas. Eu só tenho passado nervoso, estresse e um pouco de tribulação, tá bom? Mas assim, nós vamos chegar ainda na grande tribulação, e aí nós podemos provar a nossa fé verdadeiramente ao Senhor, que amamos ao Senhor de todas as coisas. Então eu quero dizer para você assim, Paulo disse assim, ninguém, por favor, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas do evangelho. Era visível, não era só o caráter de Paulo, ele estava todo rasgado, todo machucado, você via as marcas do evangelho no seu corpo. Então, vocês serão perseguidos por amor ao meu nome, eles vos expulsarão das sinagogas, e mais, chegará o tempo ainda em que vão pensar que matar vocês estarão prestando um culto a Deus. Aí nós estamos falando daquela religião que persegue os cristãos, muito provavelmente os muçulmanos, tá? Eles foram perseguidos e mortos pelo seu testemunho. Olha aqui, voltemos ao verdadeiro evangelho, tome a sua cruz de Cristo. A cruz é sinônimo de vergonha, de renúncia, de morte. O fardo de Jesus é suave, mas perceba que existe um fardo a se carregar. Esse fardo é o amor de Deus e o amor ao próximo. Jesus não fala assim, o meu fardo é suave, né? O meu jugo é leve. Então, peraí, tem um jugo e tem um fardo. Qual que é? Amar a Deus sobre todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo. Quando você passa a fazer isso com o caráter de Cristo, já não se torna um peso, se torna uma coisa gostosa de carregar, é leve de você carregar, tá bom? Agora, quando você ainda não tem o caráter de Cristo, isso é pesado para você, mas você vai lutar mesmo assim contra a sua carne, e até o momento que isso vai se tornar um prazer para você. A graça de Deus é um presente dado aos homens. Olha só, agora eu vou terminar com chave de ouro, você que chegou até aqui vai ser abençoado, tá bom? A graça de Deus é um presente aos homens. Na parábola da bodas do Senhor, é encontrado um homem com 100 vestes nupciais. Lembra disso? Está lá em Mateus 22, 12 e 13. Olha só, e perguntou-lhe, o rei tá perguntando para o cara, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele se emudeceu. Então ordenou o rei aos seus serventes, amarrai os pés e mãos e lançai para fora nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes. Aqui o Senhor está fazendo separação do joio e do trigo. Ó. As vestes era símbolo de santidade, e o homem não estava vestido de vestes nupciais, e isso aponta para o pecado que não foi tratado. Então a gente está vendo ali que o homem manda chamar lá nos guetos as pessoas para participar da sua festa de casamento. Aí quando ele chega lá, vê todo mundo vestido de branco, de repente tem um cara lá que não estava com veste nupcial, ele falou, o que você está fazendo aí, sem essa veste? Aí o cara se emudeceu. Aí falou assim, olha, arranca esse cara e joga ele nas trevas exteriores, e lá vai haver choro e ranger de dentes. Jesus está mostrando a importância da santidade, porque vestes nupciais está mostrando santidade. Por isso que Jesus fala assim, eu vou colocar em você uma roupa nova, a roupa branca, eu vou purificar você de novo, amada minha noiva, né? Então assim, vamos se atentar para a questão da santificação. Então esse negócio aí, irmão, vem a mim, fica do jeito que você tá, vinde a mim, senta aí, fica de boa. Jesus já fez tudo por você, não tem mais nenhum tipo de sacrifício que você tenha que fazer. Exatamente porque ele fez tudo por você, você tem que fazer tudo por ele. Exatamente porque ele se sacrificou por você, você precisa sacrificar e santificar por ele. Se você é o templo do Espírito Santo e fez meu estudo, você vai entender que você precisa pegar esse corpo aqui e sacrificar ele todos os dias. Irmãos, é muito sério isso, sem santidade nenhum homem verá Deus. Santifique-se, não caia nessa de graça total, pelo amor de Deus. Exatamente porque Cristo entregou tudo por você, é que você tem que entregar tudo por ele até a sua própria vida. Eu já estou crucificado em Cristo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E guarda aí, chupa essa manga agora, irmãos. Não existe evangelho sem cruz, tá bom? Deus abençoe vocês, eu estou muito feliz de fazer esse estudo aqui com vocês, estou muito feliz de você que chegou até o final. Tem uma palavra chamada anomia, tá bom? A gente fez um estudo aqui sobre a redenção, se eu não me engano, e eu mandei o pessoal colocar aqui nos comentários, anomia não. A é a partícula negativa e nomia é de lei. Então assim, sem lei, não existe evangelho sem lei.
Não existe evangelho sem cruz. Só existe cruz porque tem lei, irmão. Se não tivesse lei, você não estava nem aí. O homem só descobriu que estava em pecado porque teve a lei. Se não tem lei para balizar os conceitos morais entre Deus e homem, não tem lei, então não tem moralidade, acabou tudo, tá bom? Então não vamos cair nessa de super graça, vamos estar inteligentes, vamos para nossa igreja, vamos congregar sim, vamos saber pegar aquilo que é bom e vamos saber deixar de canto de prato aquilo que não está certo. Se você é um líder e chegou por aqui, vamos estudar mais sobre isso, líder. Eu me coloco primeiro na brecha para depois trazer isso para você. Essa palavra confronta primeiro a mim, para depois confrontar você. Eu estou aqui responsável por 10 mil almas por mês e você deve ser responsável por mais de 100 almas na sua igreja por mês. Vamos abençoar a igreja do Senhor, vamos edificar a noiva do Senhor Jesus Cristo, para quando ele voltar, ele encontre uma noiva de vestes nupciais, vestida de branco, preparada. Paulo fala, eu estou preparando vocês como uma noiva adornada, ataviada, pronta para encontrar com o seu noivo. É isso que eu quero fazer, é isso que eu quero gastar o tempo da minha vida fazendo. Efésios 2:22 fala sempre isso, e eu cito em todos os estudos. Deus está erigindo uma morada de nós, no seu espírito para a eternidade. Se Deus está erigindo uma morada de nós, então eu quero gastar tempo da minha vida erigindo aquela morada onde o Pai vai morar para a eternidade. Quero botar um bloco lá todo mês, passar lá o meu cimento. Eu quero ser o pedreiro dessa casa de Deus. Amém? Se você chegou até aqui, eu quero te dar os parabéns, quero pedir para você comentar aqui embaixo, anomia não, vamos bater forte em cima disso, vamos trazer a luz das escrituras para essa última hora e abençoar os nossos pastores, nossos ministros e os nossos irmãos. Se você ainda não é inscrito no canal, vou pedir para você se inscrever, e se você já é inscrito aqui embaixo, você vai clicar na descrição do vídeo, vai fazer download desses e-books, vai entrar nos nossos chats de distribuição de estudo, no nosso site para fazer cursos online, imprimir certificado, fazer avaliação gratuita, tudo gratuito, nosso trabalho é 100% gratuito. E se você deseja nos abençoar, torne-se membro aqui do canal, um dos gerentes do Papo com Deus, para abençoar essa missão, fazer essa palavra chegar até mais longe do que já tem chegado. Amém? Deus abençoe você e até o próximo Papo com Deus.